E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal no YouTube. Nessa aula eu quero te mostrar um tipo de gráfico que pode te dar uma informação que poucas pessoas têm, e com essa informação você pode ganhar muito mais dinheiro do que você ganha atualmente. Olha só, antes de começar com essa aula, eu quero te fazer um convite. Clica no botão aqui embaixo para se inscrever. Eu estava olhando os analytics aqui do meu canal do YouTube e eu vi que quase 50% das pessoas que estão assistindo as aulas não estão inscritas no canal. E você não estando inscrito, você nunca vai saber quando eu posto um vídeo novo. Então clica aí, se inscreve e já vai deixando teu joinha também aqui no vídeo, porque isso ajuda o vídeo a ser espalhado para mais pessoas. O negócio é o seguinte, quando a gente está fazendo operações no mercado, principalmente focadas no day trade, a gente sabe que a principal ferramenta que a gente vai estar utilizando para ganhar dinheiro são os gráficos, né? Então, os gráficos é aquela ferramenta que a gente utiliza para saber se o mercado está indo para cima, se o mercado está indo para baixo ou se o mercado está indo para os lados. E quando a gente está olhando os gráficos, basicamente a gente sempre fica naquela dúvida sobre o tempo gráfico. O que seria o tempo gráfico? O tempo gráfico é o tempo que leva até uma vela fechar. Então, imagina que tem uma vela verde lá no mercado se formando. Essa vela, quanto tempo vai levar para ela abrir e para ela fechar? É você quem decide isso. E você pode escolher qualquer tipo de tempo gráfico. O gráfico de 1 minuto, isso significa que cada 1 minuto uma nova vela vai abrir, vai fechar no gráfico. O gráfico de 5 minutos, e a cada 5 minutos uma vela vai abrir, vai fechar e por aí vai. E através dos tempos gráficos você vai ter uma série de padrões de sinais de entrada, né, e diversas combinações de velas para que você possa entender se está aparecendo ali um sinal para você comprar, um sinal para você vender e etc. Só que a maioria das pessoas elas se prendem somente nos tempos gráficos e no gráfico de tempo, mas não sabem que existem outros tipos de gráficos. Por exemplo, na plataforma da Profit Chart, você pode selecionar um tipo de gráfico que não vai levar em consideração o tempo. Como assim? É um tipo de gráfico que cada vela ela vai se formar em tempos variados. Pode ser 1 segundo, pode ser 1 minuto, pode ser 1 hora, pode ser 10 horas, pode ser 70 horas, pode ser o tempo que for. A vela não está presa no tempo gráfico. Porque para e pensa, quando a gente está olhando ali um gráfico de 5 minutos, e a gente tem que ficar 5 minutos analisando aquela vela subindo e descendo, subindo e descendo. Dentro de um gráfico de uma vela de 5 minutos pode estar acontecendo um monte de coisa. Pode de repente estar aparecendo um ombro, cabeça e ombro. Pode de repente estar aparecendo uma bandeira lá para você poder comprar. Ou seja, 5 minutos é bastante tempo. E dentro desses 5 minutos muita coisa pode acontecer. Por isso que um dos gráficos que os traders de elite utilizam é um gráfico chamado gráfico de ticks. O gráfico de ticks ele não leva em consideração o tempo. Cada vela vai se formar no tempo que for. Ticks significa trades, ou seja, você define um número de trades que devem ser realizados para aquela vela específica abrir ou fechar. Os gráficos de ticks que eu mais gosto de utilizar são os gráficos de 233 ticks e também o gráfico de 1600 ticks. O que esses gráficos significam? Significam que a cada 233 operações, uma nova vela vai se formar. E qual a velocidade que essas 233 operações vão acontecer? Bom, isso varia ao longo do dia, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o primeiro minuto do dia, às 9 horas, quando o mercado abre, 233 trades vão ser realizados em 1 segundo. Agora, se a gente está lá para o final da tarde, talvez leve 1 hora para formar uma nova vela de 233 ticks. Imagina, então,
um gráfico com o gráfico de 1.600 ticks. Isso quer dizer que vão ter que ter 1.600 operações para formar aquela vela. Beleza, isso parece ser uma informação não tão importante agora, mas imagina quando você para analisar um gráfico que ele é todo formado pelos ticks e de repente você está vendo um super candle de força verde. Imagina isso. Bom, o que essa informação te dá? Essa informação está te dando que foram 1.600 operações de compra que foram feitas nesse candle e formou um mega candle de força verde. Você percebe o que está acontecendo? Que essa aqui é uma baita de uma informação. Já que o trader ele deve simplesmente ficar sempre em busca da resposta para a pergunta, será que a maioria das pessoas estão comprando ou vendendo? Imagina se o gráfico te mostrasse o que as outras 1.600 pessoas que estão comprando no mercado ou as últimas 1.600 operações representaram. Imagina que a gente tem um mega candle de força e a gente está utilizando o gráfico de 1.600 ticks. Isso significa que foram 1.600 operações de compra realizadas naquele último candle. Isso te dá a resposta, então, para a pergunta, será que está todo mundo comprando ou vendendo? Ou seja, o gráfico de ticks, ele te mostra diretamente na tua frente uma coisa que é muito importante para a gente tomar nossas decisões, que é o Price Action. O Price Action é a ação do preço, a movimentação do preço. São os padrões que se formam de acordo com a movimentação e a oscilação que o preço te mostra. Então, quando você vê o Price Action sem ele ser manipulado no sentido de, não da má palavra, mas mudado por conta de ser um tempo gráfico, você tem a informação mais pura ali na tua frente. Imagina se você está utilizando um gráfico, por exemplo, de 2.500 ticks. Isso que significa que, de repente, está com um mega candle de força vermelho, se perguntando, pô, será que realmente eu vou continuar caindo aqui? Bom, a gente teve 2.500 trades realizados de queda e que o mercado realmente deixou um mega candle de força, um CF grande de venda. Isso é uma mega informação, né? Deixa eu te mostrar isso no gráfico, como que funciona. Olha só. Então, olha só, aqui a gente está vendo o gráfico e a gente está utilizando o gráfico de minutos. E esse aqui é o meu gráfico de 1 minuto. Isso significa que a cada 1 minuto uma vela vai estar nascendo, uma vela vai abrir e vai fechar, cada minuto. Se for um gráfico de 5 minutos, isso significa que a cada 5 minutos uma vela vai abrir e vai fechar. Agora, se for num gráfico de ticks, isso quer dizer que a cada um número X de trades, o candle vai abrir e vai fechar. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, no gráfico de 1.600 trades. E na Profit Chart vai estar escrito aqui, ó, 1.600 trades, que representam os 1.600 ticks. Se eu seleciono ali, a gente vai poder ver aqui ao lado, ó, que cada candle vai ter um número de 1.600. E olha só a velocidade que ele se forma. O candle pode durar o tempo variado aqui, tá? Então, se a gente for ver esse mercado se movimentando no gráfico de ticks, a gente vai ver um outro tipo de gráfico, porque ele não está ali atrelado ao tempo. E dentro, como você viu agora, de 5 minutos ou de 1 minuto, pode estar aparecendo muita coisa. Por exemplo, aqui a gente está vendo que está fazendo uma estrutura de baixa, um MRS de baixa, enquanto que no gráfico de 5 minutos não tem nada disso acontecendo. Agora, no gráfico de 1.600, vamos botar no 233 agora, 233 trades. No gráfico de 233 trades está acontecendo aqui também uma bela de uma estrutura de baixa acontecendo. Olha só, o mercado está caindo, né, várias estruturas, você podia tentar em várias operações aqui, coisa que não acontece no gráfico de 1 minuto ou de 5 minutos. Por isso o gráfico de ticks ele te dá uma abordagem, uma leitura mais direcionada ao preço e à decisão das pessoas. E a gente já sabe, quanto a maior parte das pessoas comprarem, o mercado vai subir, e quanto a maior parte das pessoas venderem, o mercado vai cair. E quando você tem essa informação através dos trades aqui, cada vela representa um número de trades específicos, a gente tem uma informação muito mais avançada. Então, por exemplo, a gente está vendo que o mercado está caindo aqui, né? E agora ele começou a fazer uma estruturazinha de alta, ó. Se eu comprar aqui, nessa estrutura de alta, ela não estaria aparecendo, por exemplo, no gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto não tem nada, no gráfico de 1 minuto não tem nada aparecendo. Agora no gráfico de 233 ticks, a gente tem essa informação aqui aparecendo, ó, uma estrutura de alta formando agora. Se eu compro aqui, eu posso fazer um trade de scalp muito rápido e sair aqui, ó, curtinho nessa operação. Olha lá, foi lá e pegou uma microestrutura de alta
mostrando que o mercado no gráfico de 1 minuto, olha lá, de 1 minuto não tem nada aparecendo, absolutamente nada aparecendo. E no de 233 tinha uma entrada ali pra gente. Por isso o gráfico de ticks ele te dá uma informação mais aprofundada com relação ao preço. Então você percebe que o gráfico de ticks ele te dá uma informação muito importante. Para você colocar ele na plataforma da Profit Chart, é só você digitar o número que você quer e apertar selecionar a opção Trades. Desse jeito você vai estar com um gráfico de ticks na tua frente. Se você quer ver mais dicas como essa aqui no meu canal, deixa um joinha aqui no vídeo. E mais uma vez, lembra de se inscrever, porque assim, cada vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Então se inscreve e eu te vejo na próxima aula. Valeu!